Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido. Esse livro ele é uma mensagem dos Abrahams que são canalizados pela Esther Hicks, que trabalha com o marido dela, o Jerry Hicks, pelo menos foram eles que escreveram. Ela recebe as mensagens, no início eu acredito que era ele que fazia as perguntas e ela recebia as mensagens. E então esse livro, Peça e Ser Atendido, ele diz que é aprendendo a manifestar seus desejos. E aí eles dizem aqui, além de explicar como esse fantástico fluxo de energia acontece no dia a dia, Peça e Ser Atendido apresenta técnicas eficientes que irão facilitar a conquista dos nossos objetivos. Você vai descobrir como relacionamentos, problemas de saúde, carreira, finanças e outros assuntos são influenciados pelas leis do universo e aprender a fazê-las trabalhar a seu favor. Então eu acho incrível a proposta do livro, porque eles trazem aqui com bastante propriedade aquela informação que a gente já conhece, de todos os livros que eu já fiz aqui, pelo menos eu, de todos os livros do conhecimento que eu adquiri com esses livros, inclusive os 3 últimos que foram os do Napoleão Hill, Pense, Enriqueça, Mais Esperto que o Diabo e Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, de que nós estamos em um campo eletromagnético e de que a nossa comunicação com esse campo para receber aquilo que a gente está buscando receber, ela é energética, já que tudo é energia vibrando mais ou menos. E então, e como é que a gente faz essa comunicação? Através da vibração. E porque se a gente estiver vibrando na densidade, se a gente estiver vibrando no negativo e o nosso pedido, o nosso desejo for para uma vida de coisas positivas e agradáveis, então não vai haver combinação aí entre a vibração do nosso desejo e a vibração da nossa realidade, aquela que a gente realmente está vibrando. E aí como é que a gente detecta em que vibração, em que frequência a gente está vibrando? Através das nossas emoções. Aqui no livro, no final do 5º capítulo, eles dizem: as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. E eles dizem que a gente, para aprender melhor a detectar as nossas emoções, a entender melhor o que a gente está sentindo, é assim, ver o que é que a gente está vibrando, ver qual é o sinal que a gente está emitindo para o universo e assim entender que se a gente não está recebendo ou se nós estamos vivendo alguma coisa que não é aquilo que a gente gostaria de estar vivendo, aquilo que a gente acredita que seja possível, de acordo com os ensinamentos de todos esses livros que a gente vê trazer receitas para o sucesso, e um sucesso em todos os setores da nossa existência, não é só o financeiro. Então se a gente vê que a gente não está com esse pacote todo ali funcionando bem para a gente, então a gente entender que a gente tem que mudar então essa frequência, porque somos exatamente nós que estamos criando essa realidade, mesmo que seja difícil entender, mas eu acredito que dessa forma aqui, como eles estão explicando, fica mais fácil entender. Se tudo é vibração e se eles trazem um exemplo do carro novo que a gente pode estar querendo, aí a gente pede um carro novo, porém a gente continua vibrando na insatisfação que o carro velho, de estar usando um carro velho, de só poder ter um carro velho. E aí então a nossa vibração, a vibração que a gente está tendo no nosso dia a dia, que é a nossa realidade, não condiz com a vibração do nosso desejo. E por isso é impossível que ele se atualize na nossa realidade. Só por causa dessa resistência, como eles chamam, que a gente coloca a receber o que a gente está pedindo. Porque eles dizem também aqui, disseram nas páginas anteriores, que todo e qualquer pedido, seja ele verbalizado ou não, pode ele ter sido apenas pensado ou apenas sentido, ele é notado, ele é recebido, ele é carimbado, ele é lido, ele é ali colocado,
ele recebe atenção e ele é expedido. E a gente, se a gente não estiver na vibração correta, então a gente opõe resistência ou a gente fecha a porta. É por isso que ele não chega. Nós estamos agora aqui no 11º capítulo, que é intitulado Você pode controlar seus valores de referências emocionais, de referência emocionais. E aqui no último subtítulo, que foi Seu ponto de atração está sendo afetado, ele terminou assim. Mais uma vez, preste atenção em suas emoções, pois são elas que lhe dizem se você está permitindo a conexão com a fonte ou resistindo a ela. Ou seja, o que eu acabei de dizer, se a gente estiver fora da vibração, fora da frequência da fonte, que é de como ele chama é a fonte mesmo, ali onde está tudo, mas é Deus, é a presença eu sou, é ali de onde tudo vem para a gente, a fonte de onde tudo pode jorrar e está jorrando. A gente então tem que saber se a gente está permitindo essa conexão com a fonte ou resistindo a ela. E como é que a gente entende isso? Através das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Vamos ver como é que continua. Estados de espírito como indicadores de seus valores de referência emocionais. Quando você se mantém concentrado em qualquer pensamento, torna-se cada vez mais fácil continuar a se concentrar nele. Porque a lei da atração traz mais pensamentos semelhantes para você. Emocionalmente falando, você está desenvolvendo um estado de espírito ou uma atitude. Em termos de vibração, está alcançando um canal vibrátil habitual, um valor de referência. Ele explicando aqui de uma outra forma, então, vamos bem entender. Então, quando a gente se mantém concentrado em um pensamento, esse pensamento, então, ele torna-se cada vez mais fácil. A gente fica com mais facilidade de se manter concentrado nele. É aquela analogia que o Napoleão Hill traz ali no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Eu fiz uma série, eu deixo aqui se você quiser ver, é super interessante, quando ele fala daquela estrada de terra onde passa um carro, um veículo, e aquele veículo, a primeira vez que passa, ele deixa uma marca assim mais ou menos superficial, mas à medida que ele continua passando todo dia, ele vai deixando essa marca, ela vai ficando cada vez mais profunda, até que ela se torna um sulco mesmo assim, e aquele veículo ali, ele não pode mais mudar de direção, ele tem que continuar seguindo aquela rota, porque ele já está ali, já está profundo, não tem como virar. E aí, para que ele volte, para que ele possa pegar outra direção, tem que se aterrar aquela valeta que aconteceu ali, porque e é a mesma coisa que acontece na nossa mente. Quanto mais a gente se fixa em um pensamento, mais ele vai marcar a passagem, mais ele vai continuar rodando na nossa mente. E infelizmente, na maioria das vezes, o que mais roda na nossa mente são pensamentos negativos. É mais fácil a gente estar com pensamento negativo com relação à nossa realidade do que com pensamento positivo com relação àquilo que a gente deseja viver. E aí então ele dizendo que vai ficar cada vez mais fácil a gente se concentrar nesse pensamento repetitivo por causa da lei da atração. Ela traz mais pensamentos semelhantes para a gente. E é tão fácil detectar, faz um teste para ver. A gente começa a se lembrar de uma coisa negativa e a gente se identifica com aquele pensamento, sai com ele, vai embora e volta ali, revive tudo. Passou aquela, já vem outro, já vem outro, já vem outro. Quando você vê, meu Deus, estou revisando toda essa negatividade, porque é a lei da atração. Então, que o Napoleão Hill chama ali no livro Mais Esperto que o Diabo, eu fiz também uma série, eu deixo para você ver se quiser. Ele chama essa lei da lei do ritmo hipnótico, como toda e qualquer das leis naturais, ela é implacável, ela é e é. Então, se nós estamos fazendo alguma coisa, ela vai agir da forma que ela vai agir. Se nós estamos tendo pensamentos positivos, ela vai trazer mais pensamentos positivos. Nós estamos tendo pensamentos negativos, ela vai trazer mais pensamentos negativos. Ela não vai avalizar, ela não é partidária, ela não diz, não, isso aqui é pensamento positivo, negativo, eu não vou
trazer mais porque isso vai prejudicá-lo. Não, ela vai trazer aquilo, exatamente aquilo que a gente tá colocando ali é como se fosse uma linha de montagem, a gente vai colocando ali na entrada, não adianta querer que saia outro produto lá no final. E aí, e ele diz que com isso a gente vai nós vamos emocionalmente falando estar desenvolvendo um estado de espírito ou uma atitude. E em termos de vibração, nós vamos estar alcançando um canal vibrátil ou um valor de referência. Seu estado de espírito é um bom indicador do que você está convidando a entrar na sua experiência. É uma indicação clara da sua vibração. Em outras palavras, sempre que o contato com o ambiente que o cerca ativa um pensamento dentro de você, sua vibração salta imediatamente para o local vibrátil que pratica mais, ou seja, para o seu valor de referência. Então, é o estado de espírito, e o estado de espírito, como é que a gente detecta o nosso estado de espírito? Aquilo que a gente está sentindo, as emoções, ele já disse ali. Então é o estado de espírito que indica quem é que o que é que a gente está convidando a entrar na nossa experiência, se são coisas positivas ou coisas negativas. E uma indicação clara da nossa, é uma indicação clara da nossa vibração, que quer dizer tudo. E aí ele explica novamente em outras palavras. Sempre que o contato com o ambiente que nos cerca ativa um pensamento dentro da gente, a vibração desse pensamento salta imediatamente para o local vibrátil, para a vibração que a gente pratica mais, ou seja, para o nosso valor de referência. Então, se o nosso valor de referência é sempre reclamar, criticar, julgar, é sempre estar vendo a negatividade de tudo, então é isso que ele está explicando. É isso que a gente vai ter como valor de referência. Então, sempre que o ambiente que nos cerca ativa um pensamento dentro da gente, a nossa vibração salta imediatamente para o local que a gente pratica mais, que é o nosso valor de referência. Por exemplo, digamos que quando você era criança, seus pais passaram por sérias dificuldades financeiras. Por isso, a falta de dinheiro e a impossibilidade de comprar as coisas desejadas eram assuntos corriqueiros na sua casa, acompanhados de medo e preocupação. Geralmente, em resposta a algum pedido seu, lhe diziam que dinheiro não é capim, que só porque você quer não significa que possa ter, e que você, como qualquer outro membro desta família, deve aprender a passar sem isso. A vida é assim. Por causa de anos de exposição a esses pensamentos de falta, você se habituou a pensar na questão do dinheiro, seu valor de referência emocional, como uma expectativa baixa de sucesso financeiro. Isso fez com que sempre que pensasse em dinheiro ou em prosperidade, seu estado de espírito mudasse imediatamente para desapontamento, preocupação ou raiva. Olha aí, então, ele trazendo bem explicado. Então, o que a gente tinha ali como valor de referência, nesse exemplo que ele está dando, então, é aquilo que a gente ouviu quando a gente era criança. E se nós viemos de uma infância sem dinheiro, de uma infância pobre, que nós ouvimos algumas frases como essa: dinheiro não é capim, dinheiro não cai do céu, dinheiro não dá em árvore. E aí também você vai ter que se acostumar que na vida a gente não pode ter tudo, tem que passar sem isso, como todos os membros dessa família. Aí o que ficou com valor de referência para a gente? De que é uma expectativa baixa de sucesso financeiro. Se é assim, como que eu posso estar ousando sonhar em ter muito dinheiro? Aí então é por isso que com esse valor de referência emocional trazido por causa dessa experiência do passado, a gente então sempre que pensar em dinheiro ou prosperidade, o nosso estado de espírito vai mudar imediatamente para desapontamento, preocupação ou raiva. Por isso que é tão importante a gente ser dono da nossa mente e
como diz o Napoleão Hill nos livros dele, e saber então usar esse indicador que ele está trazendo aqui, que é um indicador das vibrações, que são as emoções. Então, entender que emoção é essa, e a gente sabe que vibração a gente gente sabe se a gente está na vibração da fonte ou não. Então, se baseado nesse nosso passado de falta e escassez, a gente tem pensamentos de preocupação ou raiva e desapontamento quando a gente pensa em prosperidade, então a gente tem que entender, nossa, olha, esse pensamento aqui, essa emoção, ela não condiz com o desejo, ela não bate com o meu desejo de prosperidade. Então eu devo mudar essa emoção, eu devo mudar esse pensamento. Vejamos outro exemplo. Quando você era criança, a mãe de um amigo morreu em um acidente de carro. Sua ligação com alguém que estava vivendo um tamanho trauma fez com que você passasse a temer pelo bem-estar dos seus pais. Sempre que eles viajavam de carro para algum lugar, você era tomado de medo até que retornassem. Por isso, pouco a pouco, você desenvolveu um hábito de preocupação em relação ao bem-estar dos entes amados. Seu valor de referência em relação a eles passou a ser de insegurança. Então aqui ele trazendo o mesmo valor de referência que ele já trouxe por causa de um trauma financeiro, agora trazendo por causa de um trauma de medo da perda de um ente querido, também fica como um valor de referência que está ligado à insegurança. Então toda vez que uma pessoa sair de carro, ou até eu acredito que possa até se generalizar por causa desse trauma na infância de um amigo que perdeu os pais em um acidente, então a gente traz esse valor de referência que é a insegurança. Mais uma vez, para detectar isso, então prestando atenção na emoção. Um último exemplo. Quando você era adolescente, sua avó morreu repentinamente de ataque cardíaco. Nos anos seguintes, você escutava com frequência sua mãe comentar que vivia preocupada com a alta da probabilidade de que o mesmo acontecesse com ela e com as crianças. Você. Praticamente todas as vezes que o assunto era sua avó, aquele ataque cardíaco fulminante se tornava parte geradora de medos da conversa. Embora seu corpo fosse forte e você continuasse a se sentir fisicamente bem, uma preocupação quanto à sua vulnerabilidade física borbulhava sob a superfície. Por isso, com o tempo, seu valor de referência passou a ser de vulnerabilidade física. E aqui então o último exemplo que ele traz para a gente entender qual é o nosso valor de referência de acordo com aquilo que a gente viveu no passado é com relação à nossa saúde. Então, se um membro da família morreu por alguma causa e aquilo a gente ouviu que é bem provável que aquilo possa acontecer com qualquer um dos membros da família, inclusive com a gente, então mesmo que inconscientemente a gente, apesar de ter saúde boa, apesar de se cuidar, ter uma alimentação balanceada, se exercitar e fazer tudo que é dito aí para se manter em uma boa saúde física, a gente tem no subconsciente ali guardado aquele medo de que o mesmo que aconteceu com a avó, com o parente, com a pessoa que morreu no passado, acometida dessa doença, possa acontecer com a gente também. E aí o nosso valor de referência, nesse caso da saúde, vai ser a vulnerabilidade física. Aqui então ele trazendo bem explicado então quais são os nossos valores de referência emocional, de onde é que eles vêm. Então eles estão baseados naqueles traumas que a gente teve na infância. Pelo menos é dessa forma que ele está explicando aqui. Eu nunca tinha ouvido falar dessa forma de estar analisando como é que a gente pode ter então essas emoções, e eu acredito que eles não dizem aqui, mas eu acredito que isso talvez aconteça realmente de forma inconsciente mesmo. Por isso que é então bastante importante a gente estar prestando atenção para estar limpando isso, né? Uma das formas de limpar que eu gosto muito é o Ho'oponopono. Tá bom, gente? Eu fico aqui então mas eles dizem também que eles vão trazer
técnicas práticas na segunda parte desse livro. Talvez eles tragam para isso, para limpar também, tá bom? Porque eu não li o livro antes, eu estou lendo aqui à medida que eu vou gravando para vocês. Tá bom, gente? Então eu fico aqui nessa segunda parte, então, desse 11º capítulo. Ainda tem mais um subtítulo, não vou fazer tudo junto para que não fique muito longo, muito cansativo e seja possível aproveitar todos os ensinamentos desse livro grandioso, tá bom? Então, mensagens dessas consciências iluminadas, denominadas Abrahams, trazidas pela Esther Hicks, então, e eu espero que você possa estar aqui comigo para continuar, para ver como é que termina esse 11º capítulo, tá? Se você gostar e quiser compartilhar com alguém, se quiser deixar sua curtida, se quiser fazer uma visita lá no canal, muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo, tchau!